a autoridade da igreja. E essa, meus irmãos, é uma palavra de exortação, porque é uma palavra de advertência, de aviso, de encorajamento, porque Deus começou a falar muito no meu coração nas últimas semanas, porque andando entre algumas pessoas, ouvindo aí o que algumas pessoas estavam conversando e me contando, eu percebi dois sintomas que não são muito legais. O primeiro sintoma que eu percebi ultimamente eu tenho visto muitas pessoas com medo das trevas. Eu tenho visto muito crente com medo das trevas, com medo de Satanás, com medo dos demônios. Eu tenho visto pessoas com medo de retaliação. Ultimamente eu tenho visto tantas pessoas com medo e deixando de se posicionar por causa de um medo das trevas, medo do inimigo, medo de retaliação. Outro sintoma que eu tenho visto e me preocupou muito nas últimas semanas é que eu tenho visto muitas pessoas apáticas, muitas pessoas conformadas com situações que elas estão vivendo dentro das suas próprias casas. Pessoas que estão vivendo situações no seu trabalho ou na sua própria vida, e muitas vezes aceitando realidades que claramente não são realidades que Deus tem para essas pessoas. Eu tenho certeza que você quer viver, quem aqui quer viver todas as realidades que Deus tem para a sua vida? Quem aqui não quer ficar nem um metro aquém de tudo que Deus tem para a sua vida? Nenhum plano ficar de fora, não. Quem aqui não quer perder nada? Glória a Deus, que bom que você tem essa fé, meu irmão. Mas eu tenho visto pessoas com medo das trevas, eu tenho visto pessoas que não têm se posicionado diante de algumas situações que têm acontecido ao redor delas. Infelizmente eu tenho visto uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo aqui a Lagoinha, Barra Funda, mas eu falo a igreja de Cristo, eu tenho visto uma igreja que crê no mundo espiritual, que crê na manifestação do sobrenatural, que crê, mas é uma igreja que não entende o seu papel, e por não entender o seu papel, essa igreja muitas vezes não se impõe como deveria. E me preocupa porque, não entendendo o seu papel, a igreja muitas vezes tem saído da posição de autoridade que ela tem. Muitas vezes a igreja tem saído desse lugar, dessa posição de autoridade, e quando a igreja faz isso, o que acontece? Ela dá legalidade para que Satanás ocupe espaço. A igreja também começa a aceitar algumas coisas das quais Cristo já nos libertou e que eu e você não precisamos mais aceitar. Mas quando a igreja não entende o seu papel, quando a igreja não se posiciona, a igreja começa a aceitar e permitir que tudo isso aconteça. Você viu agora há pouco aqui nos avisos, pastor Oney falando aqui sobre o carisma. Nós vamos abrir uma nova turma do carisma. Eu incentivo você a participar, porque o carisma é um divisor de águas mesmo. Lá nós temos no carisma uma matéria chamada Vitória Espiritual, que vai tratar muito sobre o que eu vou falar aqui nessa noite com você. E lá na aula do carisma, a pastora Lola, professora dessa matéria, ela disse uma frase, eu queria que você prestasse muita atenção. Ela disse assim, que o cristão não perde batalha. Infelizmente o cristão abandona a sua posição de vitória. O cristão não perde batalha. Mas por que eu vejo muitas vezes, pastor João, alguém perdendo? Não perdeu a batalha. Na verdade essa pessoa saiu da posição de vitória que ela já tinha. Nós precisamos entender a nossa posição, o nosso papel, o meu e o seu papel como cristãos, como igreja do Senhor. Eu queria que você lesse comigo o que a palavra fala em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e versículo 19. Jesus, assim que passou pela tentação no deserto, Jesus, a palavra fala que ele vem cheio do poder do Espírito Santo, e Jesus inicia então ali o seu ministério. E Jesus, iniciando o ministério, ele entra numa sinagoga, ele pega lá um rolo e ele lê uma parte dos profetas, uma passagem dos profetas, e Jesus fala, hoje se cumpriu essa palavra, porque Jesus estava dizendo, essa palavra, essa profecia fala sobre mim. E olha o que Jesus disse, Lucas 4, 18 e 19, ele fala,
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, Jesus diz qual que era a missão dele aqui na terra. Jesus diz, lendo essa passagem, Jesus diz: olha, essa é a minha missão aqui na terra. Eu fui ungido, eu fui capacitado pelo Espírito Santo, e Jesus diz: a minha missão aqui é pregar as boas novas aos pobres, é proclamar a liberdade aos presos, é recuperar a vista aos cegos, é libertar os oprimidos, é proclamar o ano da graça do Senhor. Porém, engana-se quem pensa que a missão de Jesus, ele concluiu, terminou a sua missão assim que ele subiu aos céus. Engana-se quem pensa que no momento que Jesus subiu aos céus, acabou essa missão, porque essa missão, ela continua acontecendo aqui nesse mundo. Só que agora Jesus não está fisicamente aqui na terra, mas Jesus continua cumprindo a sua missão através da sua igreja, através da minha vida, da sua vida. A missão de Cristo nesse mundo se torna a missão da própria igreja: pregar, libertar, curar. Aquilo que nós lemos aqui que Jesus falou, essa é a minha missão, se torna a minha e a sua missão, a nossa missão como igreja. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14, a partir do versículo 12. João 14, 12 a 14 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Gente, olha isso. Olha o que Jesus está falando. Jesus está dizendo: olha só, quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu tenho feito. Se isso já faz o nosso olho arregalar, já assusta a gente, fazer as mesmas obras que Jesus, continua lendo comigo, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus diz que aquele que crê em Jesus vai fazer as mesmas obras que Ele, mas não só as mesmas, mas obras ainda maiores que as de Cristo. E talvez quando você lê ou ouve esse versículo pela primeira vez, você fala assim: mas como eu fazer obras maiores do que Cristo? Como? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Continua lendo comigo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Leia comigo isso. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que a igreja, por que eu e você faremos obras ainda maiores que as de Cristo? Sabe por quê? Porque a igreja faz obras, nós fazemos obras, mas nós temos que entender que o que há por trás, o poder que há por trás do que a igreja faz, o poder que há por trás das obras que você tem feito, é do próprio Cristo. Porque a igreja nesse lugar, nesse mundo, ela representa Cristo na terra. Cristo não está mais fisicamente andando aqui nesse mundo, mas Cristo continua neste mundo, e a igreja representa Cristo nesse mundo. A igreja leva a missão de Cristo à frente, a igreja opera nessas obras que Cristo faz. A igreja do Senhor. E por que eu e você, por que a igreja pode representar Cristo aqui nessa terra? Fale comigo. Porque nós recebemos a autoridade de Cristo. Eu não sei se você entendeu, meu irmão, minha irmã. Você recebeu a autoridade de Cristo. Quando você recebeu Cristo no seu coração, Ele delegou para você uma autoridade. Você representa a presença dEle por onde você passa.
Para você entender um pouco sobre a autoridade, há uma ilustração muito legal. Creio que todos aqui já pegaram a estrada, certo? Já pegaram a estrada, foram de carro para algum lugar. E com certeza em algum lugar na estrada, na rodovia, você se deparou com um policial rodoviário. E o policial rodoviário lá no meio da pista. E quando você encontra um policial rodoviário no meio da pista, recomendação é que você faça o quê? Abaixe os vidros, diminua a velocidade, passe ali perto daquele policial. E se ele fizer um sinal assim para você, o que você tem que fazer? Parar. Se um policial rodoviário federal faz esse sinal para você, você precisa parar o carro. Agora veja, se aquele policial faz esse sinal para uma carreta, sabe aquelas carretas, aqueles bitrem, assim, tem duas carretas, 3. Eu viajei muito para o Paraná, tenho família no Paraná, então a gente pegava algumas estradas que tinham muitas dessas carretas, levando ali madeira, por causa de celulose, ali lá da região das fábricas. E tinham carretas muito grandes e pesadas mesmo. Se numa rodovia um policial faz esse sinal para uma carreta, o que a carreta tem que fazer? O que a carreta tem que fazer? Parar. Mas veja, o policial, perto daquela carreta, ele é tão pequeno. Aquele policial, perto daquela carreta, ele é tão frágil, ele é tão pequeno, aquela carreta gigante. Aquele veículo enorme, pesado. Mas basta um sinal daquele policial, aquela carreta para. Por quê? Porque não é sobre a habilidade, não é sobre a força daquele policial, é sobre a autoridade que ele carrega. A carreta para, o trânsito para. Se aquela polícia quiser fazer parar uma rodovia, ele faz parar. Não é porque ele é forte, ele é pequeno, mas ele carrega uma autoridade sobre os ombros dele. Ele carrega por trás dele um poder do Estado. Ele representa naquele momento o Estado, as leis, então tudo tem que parar. Tanto que se alguém atacar ali o policial, o Estado usa todo o seu aparato, ou deveria usar todo o seu aparato para proteger o policial, porque ele está representando o Estado. Deu para entender o que é autoridade? Por mais que aquele policial é pequeno, quando ele carrega sobre os seus ombros um poder, uma autoridade do Estado, aquela carreta para. Olha o que a palavra fala em Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus mais uma vez dizendo para mim e para você, ele diz: eu lhes dei, eu dei a vocês. Quem estava falando? Jesus. Jesus está dizendo: eu dei a vocês. Deus, Jesus entregando da sua autoridade para mim e para você, para a sua igreja. Continua lendo comigo. Eu dei a vocês autoridade. Fale comigo, autoridade. Para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Veja, o próprio Cristo delega da sua autoridade para a sua igreja. O próprio Cristo delega da sua autoridade para mim e para você. Essa palavra que a gente viu aqui, autoridade, no original grego é uma palavra que é o exousia. Essa palavra exousia, ela traz para nós uma ideia de um poder de reger, de governar. Não é um governo eleito, não é um governo, é um governo de reger. É um governo que dá ordens. E aquele que recebeu a ordem, ele não tem outra escolha senão obedecer. Essa autoridade que Jesus fala, eu dei a vocês essa autoridade, é uma autoridade que fala sobre dar ordens, e aquele que recebe a ordem tem que obedecer, porque ele não tem outra escolha. E o mesmo Cristo, o mesmo Deus que dá para mim e para você essa autoridade, é o mesmo que fala que nos protege. Ele fala: nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano.
Volta o exemplo do policial aqui comigo. Quem somos nós, meus irmãos, diante do reino das trevas, assim, de Satanás? Assim? Satanás é uma criatura com milhares de anos. Satanás é uma criatura que não tem limitações físicas, porque ele é um ser espiritual, ele não tem limitações como nós, presos aqui ao espaço. Satanás, ele é uma criatura que há muitos anos ele observa o ser humano, ele conhece comportamentos do ser humano. Satanás, o reino das trevas, conhece. Na força do meu próprio braço, quem sou eu diante desse reino? Mas uma coisa, meu irmão, você tem que entender, assim como aquele policial parece pequeno e frágil diante de uma carreta como aquela, você e eu carregamos a autoridade de Cristo. Igreja, acho que você não entendeu. Você carrega a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade que dá ordens, e não resta outra alternativa senão obedecer. Obedecer, porque quando alguém está investido da autoridade de Cristo, nem o reino das trevas pode derrubar, meu irmão. Você levanta a sua mão na autoridade do nome de Cristo, o reino das trevas cai, o reino das trevas para, a atuação de Satanás para sobre a tua vida, porque você está revestido da autoridade de Jesus Cristo. Você pode celebrar aí no seu lugar. Você está revestido dessa autoridade. E o reino das trevas para, meu irmão, sabe por quê? Porque o poder que está por trás de você não é seu. Se fosse seu, a gente estava perdido. Se fosse meu, a gente estava perdido. Mas o poder que está por trás desse posicionamento meu e seu é o poder de Cristo. E o reino das trevas, meu irmão, o reino espiritual conhece essas verdades. O reino espiritual, ele conhece, ele se submete a essas verdades que Deus estabeleceu. Ele se submete às realidades que a palavra de Deus, que a Bíblia estabeleceu. Mas o problema é que o reino espiritual conhece, mas muitas vezes a gente não conhece. E exatamente por a gente não conhecer, a gente não se posiciona como deveria. E isso a gente então abre espaço, a gente dá legalidade para que o inimigo atue. A gente dá legalidade para que Satanás ocupe aquele espaço que a gente entregou, para a gente não compreender qual é a minha função, não entender o meu papel, não entender a autoridade que eu carrego. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, diz assim: pouco antes de Jesus subir aos céus, Jesus dá a grande comissão para a igreja. E nessa grande comissão Jesus fala, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura. E Jesus fala algo que nós vamos ler aqui. Ele diz assim, olha, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. Meu irmão, entenda isso. Jesus disse, olha, vão igreja, vão, ide por todo mundo, vá. E vou te dizer mais, estes sinais vão acompanhar vocês.
E olha que coisa incrível, que coisa... A palavra fala que o Senhor cooperava com eles. Olha que coisa, assim, preciosa, você para pensar. Há um momento que Deus olha a iniciativa da igreja. Há um momento que Deus olha a igreja se posicionando, a igreja tendo iniciativa, a igreja expulsando demônios, a igreja colocando a mão sobre doentes, a igreja indo para cima. E a palavra fala que o Senhor cooperava com eles, realizando esses sinais. Veja, há um mandamento, meu irmão, minha irmã. Há um mandamento, o Senhor fala: vão. E quando vocês forem, preguem o evangelho, declarem a cura sobre os doentes, expulsem os demônios. E o próprio Deus chancela, o próprio Deus valida, o próprio Deus dá o poder para que isso realize. Veja, a autoridade, essa exousia de mandar e não ter outra opção senão obedecer, essa autoridade de Cristo que Ele nos deu, nos dá poder para expulsar demônios, nos dá poder para falar novas línguas, para não cair em ciladas, para curar enfermos. Meu amado, a gente precisa mudar algumas coisas no nosso pensamento, na nossa ideia. A gente acha que expulsar demônios é coisa só para alguns. Esse é um chamado de todos nós. A gente acha que tem que ser o fulano para orar para alguém, para ser curado. Mas a palavra de Deus diz que todos nós recebemos como igreja a autoridade do Senhor para declarar cura. Eu não sei se você está me entendendo, meu irmão. Há uma autoridade que eu e você precisamos nos posicionar. A gente precisa fluir nessa autoridade que Deus nos deu. A gente precisa se posicionar, ocupar esse espaço. Não podemos temer as trevas. Não podemos ficar apáticos, aceitando situações sobre a nossa vida, sobre a nossa casa que não devem existir. Temos que nos posicionar na autoridade que Cristo nos deu. Leia comigo o que a palavra fala em Colossenses, no capítulo 1. A partir do versículo 13, Colossenses 1, a partir do 13 e 14, diz assim: pois ele quem? Jesus. Pois ele nos resgatou do domínio, fale comigo, domínio. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia! Preste atenção, irmão. Nesse versículo de Colossenses, o versículo 13 que nós lemos, fala: ele nos resgatou do domínio. Eu pedi para você repetir domínio. Algumas versões falam também sobre império. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entenda algo, meus irmãos. Essa palavra que foi traduzida aqui como domínio, como império, é a mesma palavra exousia, que quer dizer autoridade. É a mesma. Num versículo ela foi traduzida como autoridade. Jesus falou: eu dei a vocês a exousia, eu dei a vocês a autoridade. Nesse texto a mesma palavra é usada, dizendo que ele nos resgatou da exousia. Ele nos resgatou da exousia, do domínio das trevas. O que isso quer dizer para mim e para você? Lembra que eu falei que essa autoridade dada por Cristo é uma autoridade de reger, de governar, e que quando essa autoridade dada, ela manda, não resta outra alternativa senão obedecer? Lembra? O que a palavra de Deus está dizendo agora para mim e para você é de onde eu e você fomos tirados. E nós fomos tirados de um lugar, de um domínio. Nós fomos tirados de um domínio das trevas, de um lugar onde eu e você estávamos, de modo que as trevas tinham autoridade sobre nós,
de um modo como se as trevas regessem, governassem sobre nós, de um modo que as trevas mandavam e não restava outra alternativa para mim e para você a não ser obedecer. Não tinha o que fazer. Eu e você estávamos perdidos, porque essa autoridade das trevas estava sobre nós. Não restava outro caminho, porque as trevas impunham. Tanto que numa versão como eu falei aqui, fala que nós fomos resgatados do império das trevas. Já parou para pensar qual a diferença de império e reino? Lembra da aula de história aí? Quem gostava da aula de história? Você lembra da diferença do império e de um reino? O império é tomado na violência. O império é tomado na imposição, na força. O império, ele se expande e ele vai conquistando povos, conquistando nações. Dentro de um império não tem só um reino. Tem várias nações, vários reinos subjugados sobre um império. Olha o que a palavra de Deus fala, que Ele nos resgatou desse lugar que nós estávamos subjugados. Desse lugar em que o império das trevas dominava, mandava na gente e a gente não tinha o que fazer, a não ser obedecer. E Deus, Jesus, nos resgatou desse império e nos trouxe para outro império. É isso que fala a palavra? É isso que fala o texto que nós lemos? E Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não estamos falando aqui sobre um império que é tomado à força, um império que é imposto, que é na violência. Não, nós estamos falando sobre um reino. Esse reino, Basileia, como diz aqui no original, ele fala para mim e para você, sobre um Deus que não quer impor sobre você. Um Deus que é gentil, que te tirou de uma escravidão do império das trevas e te trouxe para o reino do seu Filho amado. E se Ele é amado, Ele tem muito amor para entregar para mim e para você. Sabe por quê? Porque um rei, ele é rei sobre a sua própria nação, sobre o seu próprio povo. Ele não subjuga outros povos, Ele não coloca debaixo ali da sua autoridade por violência outros povos, não. Ele reina sobre o seu próprio povo. E para governar, um rei tem que ter um coração de rei. Esse é o Deus que me tirou e te tirou desse lugar de subjugação do império das trevas e nos trouxe para uma realidade onde Ele é o nosso rei. Ele cuida de nós, nós somos povo dEle, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Agora veja, os termos que usamos aqui foi que Ele nos resgatou e Ele nos transportou. Resgatar e transportar fala para nós, para mim e para você, sobre uma mudança de posicionamento, uma mudança de posição. Eu estava aqui, eu fui resgatado e eu fui transportado para um novo lugar, uma nova posição. Fala para quem está do seu lado, eu falei: você foi resgatado, você foi transportado para um novo posicionamento, uma nova posição. Agora entenda aqui, ó. Exatamente esse lugar que Deus colocou eu e você, nessa nova posição, nesse novo posicionamento que permite que eu e você tenhamos autoridade. Leia comigo Efésios capítulo 1, versículo 3. Foi o texto que nós iniciamos aqui a nossa conversa. Ela diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, fale comigo, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Fale comigo, nas regiões celestiais em Cristo. Veja, não fala que Ele nos abençoou nas regiões celestiais com Cristo, fala em Cristo. O que é o em?
O em quer dizer que eu e você fomos posicionados em Cristo. Como se eu e você, a igreja, eu e você fomos inseridos em Cristo, dentro de Cristo. Nós fomos inseridos em Cristo. Por isso, quando Cristo vai e sobe e se assenta à direita do Pai, Ele sobe nas regiões celestiais. E essas regiões celestiais onde Cristo está, ela está acima de toda a influência desse mundo. Você está entendendo? Não sei se você está pegando aí, não sei se você está pegando. Cristo está, ainda bem que eu vi. Cristo está nas regiões celestiais, acima de toda a influência desse mundo, acima de toda a influência do reino das trevas. Tudo está embaixo dos seus pés. E quando eu e você fomos inseridos em Cristo, nós fomos abençoados com Ele, e a sua igreja está com Ele nas regiões celestiais, acima de toda a influência desse mundo, acima de todo o domínio das trevas. Eu e você estamos em Cristo, já abençoados nas regiões celestiais. Então, a minha e a sua luta não é mais para ser abençoado. A gente não luta mais para ser abençoado. A gente luta, na verdade, é para não sair dessa posição, porque nós já fomos abençoados. E o que é essa posição, pastor João? O que é esse posicionamento? É uma compreensão interna da minha identidade em Cristo. Eu compreender no meu interior qual é a minha identidade em Cristo, o que significa eu estar abençoado em Cristo nas regiões celestiais. Porque qualquer distorção sobre o entendimento disso atinge a minha identidade. E quando essa distorção atinge a minha identidade, isso leva a gente a alguns problemas. Rapidamente aqui, eu quero falar para você sobre 3 posicionamentos da igreja. O primeiro deles, fale comigo assim, fale comigo, a igreja derrotada. Misericórdia, fale misericórdia. Quando a igreja não entende o seu papel, quando a igreja não entende o que é estar em Cristo, não entende a autoridade que foi dada por Cristo para pisar serpentes e escorpiões, quando a igreja não entende a autoridade dada por Cristo para expulsar demônios, para libertar cativos, quando a igreja não entende a autoridade dada por Cristo para colocar a mão sobre os enfermos e declarar a cura, sabe o que acontece? Essa igreja, ela pode se tornar uma igreja derrotada. A igreja derrotada é aqueles cristãos, aquelas pessoas que desconhecem o fato de que elas estão assentadas nas regiões celestiais com Cristo. E pelo fato delas desconhecerem isso, elas desconhecem também que elas têm autoridade, que elas deveriam estar reinando nesse lugar com Cristo. Qual é a consequência dessa igreja derrotada? Primeiro, não usufruem da autoridade que tem. Essa igreja tem autoridade, Cristo já deu, eu dei a vocês a autoridade. Mas essa igreja não usufrui dessa autoridade. Essa igreja está sempre vivendo problemas e mais problemas. Sabe aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, que está sempre com problema, sempre problema isso, problema aquilo, nunca acaba, está sempre no problema. Sabe aquela pessoa que parece que está sempre derrotada, sempre com um sentimento de fracasso? A igreja derrotada, ela muitas vezes se conforma com a realidade ao redor. Ela chega dentro de casa e dá de cara com o filho, com uma filha dela. Você está vendo uma operação maligna na vida daquele filho, daquela filha. Está vendo Satanás roubando ali aquela vida, ceifando. Satanás escravizando nos vícios. Um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Mas se conforma. Permite que aquilo na sua casa aconteça.
A igreja derrotada acha que a vitória dela só vai existir no céu. Qual é a visão que essa igreja tem? Ela sempre acha que ela está numa posição inferior. É a visão daquele crente, daquele cristão que acha que ele está sempre numa posição inferior, que as trevas são pesadas demais, são poderosas demais. Acha que as lutas desse mundo são grandes demais e que não é possível vencer. É uma igreja que não vive a realidade da autoridade do Senhor. Fale comigo assim, fale: a segunda igreja é a igreja militante. O que é a igreja militante? Militante é de guerrear, de militar, de lutar. Essa igreja militante, o cristão ele ainda não entendeu que ele já está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Ele acha que ele ainda vai chegar nesse lugar. O cristão militante, a igreja militante, ela acha que ela ainda está batalhando para tentar conseguir uma vitória sobre o inimigo, porque esse inimigo ainda não foi derrotado pelo Senhor Jesus. Qual que é a consequência dessa visão dessa igreja militante? Elas partem de um pressuposto como se Cristo não tivesse vencido ainda, que ainda estamos numa guerra, e nessa guerra como se Jesus e o diabo estivessem fazendo ali uma queda de braço. A igreja militante, ela se vê, e aí muita sabedoria no que eu vou falar agora, meus irmãos, entenda isso, mas é aquela igreja que acha que tudo, eles são os guerreiros, eles estão na guerra, guerreando, guerreiro, e tudo é retaliação, não incomodar o inferno, isso, aquilo. Essa igreja, ela se vê sempre nessa guerra, mas ela não entende que ela já está nas regiões celestiais com Cristo. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que você não incomoda as trevas por aquilo que você faz. Tem gente que da igreja militante que ela acha, não, se eu fizer isso eu vou incomodar o inferno. Não, entenda, não é o que você faz que incomoda o inferno. O que incomoda o inferno, na verdade, é quem você é. Fala para quem está do seu lado aí: você é nascido de novo. E o fato de eu e você sermos nascidos de novo, meu irmão, que isso incomoda o inferno por si só, não é por o que eu faço, não. A igreja militante, ela leva para 2 erros. Quais são esses erros? Primeiro, achar que se eu não me envolver, eu não vou ser notado por Satanás. As pessoas caem nesse erro de achar, não, eu não vou me envolver não, eu não vou servir não, eu não vou fazer nada, eu não vou falar de Cristo, eu não vou me posicionar aqui não, porque se eu ficar quietinho aqui no meu canto, acho que Satanás não vai me notar não, eu vou ser só mais um, e aí tá tudo certo. Isso é um erro. Outro erro que a igreja militante cai ela faz com que você não se envolva com o seu propósito, ela leva as pessoas a não querer servir. Por quê? Quanto mais eu sirvo, mais retaliação vem. Quanto mais eu me posiciono, mais retaliação. Quanto mais eu faço isso, mais o inimigo vem. E aí o que as pessoas começam a fazer? A se esconder e deixam de viver o propósito. Sabe por quê? Porque elas não querem servir, porque isso atrai retaliação. Mas entenda algo, meu irmão, minha irmã: Satanás não está contra-atacando. Na verdade, Satanás nunca parou de atacar. Satanás continua atacando, não é pelo que você faz, não é sobre isso, mas leia comigo o que fala em 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Lembra que eu e você fomos transportados de um reino? Quando nós nascemos de novo, nós somos tirados do reino do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Você está entendendo, meu irmão? Você é nascido de Deus, a palavra de Deus fala que o maligno não o atinge. Ah, João, não sei se é isso não. Efésios 6,16, leia comigo. Efésios 6,16 diz: além disso, usem o
escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, fale comigo, todas as setas inflamadas do maligno. Entenda, meu irmão, minha irmã, quando eu tenho expectativa que o inimigo me acerte, quando eu tenho expectativa, não vou servir não, porque Satanás vai tocar na minha vida, porque Satanás vai fazer isso na minha casa, naquilo. Se você ficar falando isso, você está dando legalidade, você está saindo da sua posição de autoridade, porque na posição de autoridade o maligno não o toca, não o toca, é a palavra de Deus que diz. Mas quando eu e você saímos desse lugar, esse posicionamento da autoridade, eu começo a dar espaço para Satanás, eu dou legalidade. O que eu faço com o escudo da fé? Eu baixo, e aí eu sou atingido por setas malignas. O que me faz ser protegido é esse escudo da fé. A fé em quem? Em Cristo. Estar posicionado na autoridade de Cristo é levantar esse escudo e saber que eu estou protegido nele. Satanás vai continuar tentando atacar, meus irmãos, mas quando o ataque de Satanás vem, sabe o que acontece? Não tem problema, porque eu estou protegido por Jesus Cristo. Eu estou posicionado, eu estou protegido em Jesus Cristo. Entenda, essa igreja militante, muitas vezes ela causa uma falsa ideia de que a minha posição não está, o meu posicionamento não está atrelado ao que Cristo fez, mas aquilo que eu faço. É no quanto eu faço algo, é no quanto eu me sacrifico, no quanto eu faço, quanto eu pago o preço, quanto eu busco, o quanto eu faço, aí eu tenho poder, aí eu consigo. Não é por aí, é na autoridade do nome de Cristo, não no que eu faço. Muitas vezes pode gerar na nossa mente uma ideia de que não, há pessoas mais poderosas do que eu, só é expulso esse demônio se aquela pessoa orar. Não, meu irmão, a autoridade de Cristo foi dada para todo aquele que recebeu Cristo. Se posicione, meu irmão. Não são as práticas espirituais, meu irmão, não são as práticas espirituais que vão fazer você, eu vou aqui orar bastante, vou ler bastante a palavra, que isso vai me dar mais poder. Não, meu amado, não vai. As práticas espirituais, elas servem para aprimorar o meu e o seu relacionamento com Deus. E quando o nosso relacionamento com Deus é mais íntimo, eu passo a ter mais discernimento sobre o mundo espiritual, e aí eu consigo me posicionar melhor. Mas não é sobre ter mais poder, porque Cristo está em mim, está em você. Quantos aqui receberam Cristo? A mesma quantidade de Cristo que há em mim e a autoridade de Cristo também tem na sua vida. A mesma quantidade. Ah, pastor João, mas uma vez Jesus falou assim. Não, Jesus não falou lá que aquela casta lá de demônios só sai com jejum e oração. Não vai dar para aprofundar muito aqui, mas eu quero que você entenda. Se você ler essa passagem, você vai ver que estavam discutindo com Jesus o porquê aqueles discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E aí questionaram Jesus, por que não conseguiram expulsar o demônio? Porque nós, discípulos, não conseguimos expulsar. E aí qual é a resposta de Jesus? Ele diz, ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui entre vocês? E aí Jesus expulsa aquele demônio, e Jesus fala, olha, essa que foi traduzida ali como casta, não, só sai com jejum e oração. Deixa eu falar algo para você que é libertador, entende isso aqui? Jesus não estava falando sobre demônios, Jesus estava falando sobre incredulidade. Porque a palavra que foi traduzida como casta é genos, e essa palavra foi a mesma que no versículo anterior Jesus falou, ó genos incrédula, ó geração incrédula. O que Jesus estava dizendo não é que há demônios que só vão sair com jejum e oração. Não, o que Jesus estava dizendo é, vocês só vão conseguir expulsar esse demônio quando vocês fizerem jejum e oração, porque vocês são incrédulos.
porque vocês saíram do posicionamento de onde vocês nunca deveriam ter saído. Vocês deveriam confiar na minha autoridade, porque é no nome de Cristo que os demônios são expulsos. Então entenda, as práticas espirituais são para mim e para você termos relacionamento e intimidade com Deus, e como consequência a gente passa a ter uma leitura melhor do mundo espiritual. Por isso que a gente flui melhor na autoridade de Cristo. Por isso, jejue, ore, leia a palavra. Não vai jejuar porque é para expulsar demônio, não. Você vai jejuar porque você ama Jesus, e como consequência você vai fluir na autoridade de Cristo. Agora a última igreja, o último posicionamento da igreja, eu queria que você falasse comigo: a igreja triunfante. Fale com mais autoridade, vamos lá, fale comigo: a igreja triunfante. Irmão, irmã, o que é a igreja triunfante? Aquela igreja que já entendeu que ela está assentada nas regiões celestiais em Cristo, que ela está acima de todo o poder das trevas, de toda a influência deste mundo. Uma igreja que entende Tiago capítulo 4 versículo 7, que diz: portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você não entendeu? Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, porque ele fugirá de vocês. A igreja triunfante, ela é posicionada. A igreja triunfante entende que ela flui na autoridade do nome de Cristo. É o nome de Cristo que todo joelho se dobra. É o nome de Cristo que demônios são expulsos. É o nome de Cristo que pessoas são curadas, pessoas são libertas dos vícios. É o nome de Cristo, é no poder e na autoridade de Cristo. Fica de pé no seu lugar, leia comigo Filipenses capítulo 2, versículo 9. Preste muita atenção nisso. A palavra de Deus diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Por causa do quê? Por causa de tudo que Cristo fez. O Pai exalta Cristo na mais alta posição nas regiões celestiais, onde eu e você estamos em Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.